Boa noite. Ih, não começou a gravar aqui. Boa noite, pessoal. Eu tenho um recadinho para passar para vocês. Na verdade, três recadinhos. O primeiro é que a atividade que eu postei semana passada é até sexta-feira, para vocês postarem. Já tem uma atividade 2 que vocês viram que eu postei lá no grupo, né, do WhatsApp. E a terceira notícia, pessoal, é que a aula prática não vai ser presencial, ela vai ser online. E ela é até semana que vem. E aí eu fiquei de ensinar vocês a mexer na calculadora, não foi isso? Isso. Eu fechei a câmera agora porque o neném resolveu mamar, viu? Tava aberta até agora há pouco. Então, o que eu fiz? Eu preparei hoje uma aula, eu puxei uma calculadora científica da internet para ver se eu consigo ajudar vocês, tá? Para vocês fazerem esse passo a passo. Então, hoje eu vou fazer 2 exercícios, tá? Com o assunto da aula passada. E aí eu vou compartilhar com vocês essa calculadora online para vocês tentarem manusear a calculadora de vocês. Vocês todos têm calculadora já? Já compraram ou não? Não, eu não comprei ainda não consegui. Enfim, mas na próxima aula, se você tiver com dúvida e já tiver calculadora, você me pergunta, pode ser? Beleza. Deixa eu fechar aqui a janela do WhatsApp, senão vai ficar toda hora pitando aqui e vai atrapalhar a nossa aula. Deixa eu compartilhar ela com vocês. Eu vou compartilhar a área de trabalho, porque área de trabalho, melhor. Porque se eu for mexer, é mais fácil vocês verem. Vocês estão vendo alguma coisa? Parece alguma coisa para vocês, pessoal? Aparece na tela, sim, professor. Bom, referente à aula passada, a gente falou sobre KW, não é isso? Que era a multiplicação entre a concentração de H+ vezes OH-, e como calcular o pH. O pH é dado como menos o logaritmo da concentração de H+, tá? Se você quiser tirar esse menos aqui, é só você fazer logaritmo de 1 sobre a concentração de H+, que o resultado vai dar a mesma coisa, tá? Então, eu preparei aqui 2 exercícios para vocês. O primeiro, para calcular o pH de uma solução de HCl 10 a menos 4. E o segundo, para calcular o pH da água, se ela tiver um KW de 10 a menos 10, ou quando ela tem um KW de 10 a menos 20. Tá? Então, aqui, fazendo a resolução. Primeira coisa, pessoal, eu vou pedir para vocês entrarem nesse site aqui, para vocês entenderem o passo a passo da calculadora que eu vou usar para vocês, tá? Então, deixa eu entrar aqui nesse site primeiro. Tá compartilhado para vocês? Aparece a calculadora para vocês? Aparece. Ah, ótimo. Então, a gente vai ficar mudando a tela um com o outro para vocês verem como é que eu faço, tá bom? Então, para fazer a resolução aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Ele fala, calcule o pH de uma solução de HCl. HCl é uma solução ácida, tá? É um ácido monoprótico. Então, quer dizer que a concentração de H+ é igual à concentração do ácido, que é 10 a menos 4. Então, a concentração de H+ é 10 a menos 4. Então, a gente vai usar primeiro essa equação para fazer esse cálculo, tá? Então, eu tenho pH é menos o logaritmo de H+. No lugar do H+, eu vou colocar 10 a menos 4. Certo? Tá? O que acontece? Acontece que quando vocês... Como é que vocês vão fazer isso na calculadora, tá? Então, você vai chegar aqui na calculadora, você vai apertar log, tá vendo? 10, que é o 10 elevado a x. Esse x é o menos 4, então você vai colocar
menos... Não é esse menos 4, não, desculpa. É esse aqui, mais ou menos. Menos 4. Fechou? Fechou? Tira igual. O log de 10 é menos 4, o valor dá menos 4. Que é o nosso resultado aqui, ó. Log de 10 a menos 4 vai dar menos 4. Menos com menos dá mais. Então, o pH dessa solução de HCl 10 a menos 4 é pH 4. Muito difícil, pessoal? Professora, fala de novo, por favor. Acabei Volta, só um minutinho. Deixa eu fechar a porta que meu filho abriu e meu marido falar muito alto. O ruim de morar em apartamento, pessoal, é que a pessoa fala, parece que tá no teu ouvido, né? Então, aqui voltando, ó. Você vai usar essa fórmula, tá? pH é menos o logaritmo de H+. No lugar do H+, você vai colocar 10 a menos 4. Tudo bem? Tá, tô acompanhando pelo celular, tem essa científica, eu não sabia. Isso. Aí, vou colar, ó. Colar menos o logaritmo de 10 a menos 4. Como é que você vai tirar o logaritmo de 10 a menos 4? Aí você vai justamente para o site que eu te falei, tá? Eu vou apagar aqui. Você vai apertar log. Aí eu tenho 10 elevado a x. Você vai clicar no 10 elevado a x. Tá? Opa, desculpa, eu digitei de novo. E aí, pessoal, vai aparecer log de 10, chapeuzinho, abre parênteses. Você vai colocar menos, vai fechar parênteses e mandar cálculo. É menos 3, é menos 4, né? Confundi aqui, desculpa. Log de 10 a menos 4. Tá? O valor de log de 10 a menos 4 é menos 4. Voltamos lá para o exercício. Então, log de 10 a menos 4 é menos 4. Como é menos logaritmo, menos com menos dá mais. O pH dessa solução é 4. Tudo bem? Tudo bem. Certo? Ótimo. O próximo exercício. Calcule o pH da água se Kw é 10 a menos 10 ou 10 a menos 20. Primeiro eu vou fazer o cálculo, pessoal, com 10 a menos 10 e depois eu vou fazer o cálculo com 10 a menos 20. Tudo bem? Tudo bem. Então, aqui, qual a fórmula que a gente vai usar neste caso? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Kw é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Se a gente achar que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, a gente vai substituir H+ igual a OH- igual a X. Vou substituir X no valor da equação acima. Vai dar Kw é igual a X vezes X, que é igual a X ao quadrado. Tudo bem por enquanto? Pessoal? Galera? Tudo, professora. É que eu estou perguntando porque eu sei que matemática para alguns alunos que são da área de bio é um pouco mais complicado, tá? Por isso que eu estou perguntando. Nisso, pessoal, eu vou substituir no valor do Kw 10 a menos 10. Então, vai ficar 10 a menos 10 igual a x quadrado. Quando a gente tem isso, pessoal, o que, que a gente faz? A gente vai tirar a raiz dos dois lados, porque o nosso x está elevado ao quadrado. Raiz de qualquer coisa elevada ao quadrado é ele mesmo, tá? Então, x vai ficar igual a 10 a menos 5, tá? Com esse valor de 10 a menos 5, eu sei que o valor de H+ é 10 a menos 5. E aí, eu tô preparada para calcular o valor de pH. Então, a gente sabe que pH é menos o logaritmo de H+. No lugar do H+, a gente vai colocar 10 a menos 5. Certo? Tudo bem o passo que eu fiz? Sim.
Fazendo aquele cálculo na calculadora, log de 10 a menos 5 vai dar 5. Se vocês quiserem fazer aí, pode fazer, que eu espero um pouquinho. Então, log de 10 a menos 5 vai dar menos 5. Todo mundo fez? Calma aí, professora. Certo. Certo? Logo, a gente vai tirar que esse pH é igual a 5. Então, uma solução que tem um KW de 10 a menos 10 é uma solução ácida, porque até pH 7 é ácido. Lembra disso? Da aula passada? Ok? Ok. Ó, eu vou fazer o KW igual a 10 elevado a menos 20, tá? Para ver se você compreendeu. Se você não compreendeu, eu volto de novo, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, suponha agora se o KW fosse igual a menos 20, mesmo passo. Vou usar essa fórmula, KW é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Vou dizer que a concentração de H+ é igual de OH- que é igual a X. Vou substituir o valor de X aqui no H, no H+, no OH-, então vai ficar X vezes X. Isso vai dar igual a X ao quadrado. Vou substituir o valor de 10 a menos 20 no KW, então vai ficar 10 a menos 20 igual a x quadrado. Vou tirar a raiz, x vai dar 10 a menos 10, tá? O que é tirar a raiz, pessoal? É pegar o expoente e dividir ele por 2, tá bom? Então, menos 20 dividido por 2 dá menos 10. 2 dividido por 2 dá 1, certo? Isso que é a raiz, tá? Se de repente for essa confusão um pouco da cabeça de vocês. Tem um valor de x igual a 10 a menos 10, que é igual ao valor da concentração de H+. Agora eu consigo calcular o meu valor de pH. Vou usar uma outra fórmula. pH igual a menos o logaritmo de H+. Vou substituir esse 10 a menos 10 no valor do H+. Vou tirar pela calculadora logaritmo de 10 elevado a menos 10. Esse valor vai dar menos 10. Então, vai ficar menos 10. Logo, o pH final é igual a 10. pH igual a 10 é alcalino, tá bom? Então, nesse caso, uma solução de KW 10 a menos 20, ela é alcalina. Ficou mais claro para você? Sim, ficou um pouco mais claro, sim. Eu fiz aqui também na calculadora, deu isso mesmo, menos 10. Ah, ótimo. Deixa eu agora abrir a câmera, que meu filho já parou de mamar, pra vocês me verem um pouquinho. Se eu fechar, o pessoal sabe que é meu filho que tá aqui, tá bom? Aí eu não quero atrapalhar a aula de vocês. Oi para todo mundo. Vamos voltar lá para a aula, então, pessoal. A aula de hoje é importante vocês saberem esses cálculos, por quê? Porque vocês vão aprender sobre solução tampão. Inclusive, é essa prática que seria feita da solução tampão no laboratório. Mas como é que vocês vão proceder em relação a uma aula de laboratório online? Vocês vão entrar lá no AVA, vocês vão ver lá, aula prática, acho que é uma coisa assim, aula prática. Vocês vão clicar na primeira aula prática e vão assistir o vídeo, que a professora ela vai explicar passo a passo como vai fazer, tá? Eu não me lembro direito, mas tem um Algetec, né, que é tipo um laboratório virtual, que ele ensina o aluno a fazer. Talvez vocês ainda não tenham mexido nisso, tá? Acho que sim, né? Que eu mostrei na aula no ano passado, né? Semestre passado de Química, para a gente fazer esse procedimento nós mesmos, tá? Mas, de qualquer forma, antes na aula que vem, eu vou retomar todos os tópicos, tá? Do que foi falado no vídeo, para vocês fixarem um pouquinho melhor isso na cabeça, tá bom? Mas a aula prática é consequência da aula de hoje, ok? Ok. Bom,
Bom, pessoal, então, para entender um pouquinho do que seria uma solução tampão, tá? Vocês têm que lembrar do conceito de ácido, tá? O conceito de ácido que a gente usa para solução tampão é o conceito do ácido por Bronsted e Lowry, que diz o seguinte, que ácido é uma substância que pode doar um próton. O próton é H+, tá? E a base seria a substância que pode aceitar esse próton. Então, se a gente fosse pensar um equilíbrio químico como disposto aqui, ó, ácido mais base igual a ácido mais base, o que está entendendo aqui? Você fala assim, mas professora, a água é base? A água, dependendo de algum caso, ela pode ser considerada uma base, porque dentro do conceito de Bronsted e Lowry, ela permite ser chamada de base ou às vezes ser chamada de ácido, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma solução, um composto HA mais água. Quando esse HA doa esse H para a água, ela vai virar H3O+. Tá vendo? E esse HA vai virar A-. Então, como o HA doou o H+ para a água, ele é um ácido e quem recebeu é uma base. Isso segundo o conceito de Bronsted e Lowry. Tudo bem? Sim. Tá? Como a reação está em equilíbrio, ela é reversível, a gente pode usar o mesmo raciocínio de trás para frente. Aqui a gente tem o seguinte, H3O+, que é dada como ácido, tá? Por que é dada como ácido? Porque ao doar H para o A-, vai virar HA, e ele que perdeu um H+, vai virar água. Então, como o H3O+ doa o o H+, tá? Ele é o ácido, e como o A- recebe o H+, ele é a base. Tudo bem? Pessoal, eu preciso que vocês compartilhem comigo, participem comigo, senão eu não vou saber se vocês estão entendendo ou não. Tem alguém aí? Professora, eu caí da sala e não sei se eu perdi alguma coisa. Tá, eu vou compartilhar aqui de novo o material, porque eu acho que eu vou conseguir ver um pouquinho melhor se vocês estão online ou não. Espera um pouquinho. Aqui na primeira parte tinha que ser daquele jeito para poder mudar de tela, mas agora não precisa. Deixa eu só abrir. Só tem 3 alunos. A Beatriz, a Érica e a Maiara. O que está acontecendo com a outra galera, pessoal? Não sei. Era para ter mais um pessoalzinho aqui. Eu sei que só a Suzy falou que ela não vai conseguir porque o dela tá ruim. Mas era para ter um pessoal mais. Paciência, né, gente? Pois não vamos dizer que não entenderam nada, né? Porque essa primeira parte da matéria é bem chata mesmo. Então, vou indo lá para o slide que nós estávamos. Peraí. Aqui. Então, aqui, ó. O HA doou H+ para a água, então ele é um ácido. E, ao contrário, o H3O+ doou o H+ para o A-, e ele que é considerado ácido. Então, sempre a gente vai ter um par conjugado. Ácido-base, ácido-base, ok? Certo. Bom, como que a gente faz para calcular a força desse ácido por uma constante de dissociação? Na aula passada, a gente viu que a constante de equilíbrio ela é dada pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes.
Então, quem é nosso produto? H3O+, e A-, dividido pela concentração do HA e da água, ok? Certo. Tá? O que que acontece, pessoal? Para facilitação de cálculos, tá? A gente vai considerar esse H3O+, como a concentração de H+, que é a mesma coisa, ok? Não entendi, professora. O H3O+, é a mesma coisa que H+, Ah, certo. tá bom? Então, continuando. Nós vamos, então, ter uma equação desse tipo aqui, ó. Ah, eu pulei um termo, mas enfim, eu pensei que tivesse arrumado e eu não arrumei. Então, aqui vai ter o seguinte. Essa equação, eu vou ter que... Ui, caramba. Deixa eu ver se tem um jeito de escrever. Vocês conseguem ver o meu chat ou não? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tá aberto. Tá? Então, ali, ó, nós vamos ter uma equação do tipo, tá? Vamos ver se eu consigo escrever nesse chat. Tá? Igual. Então, a gente vai substituir o H3O+ por H+. Vai dar H+ vezes A-, tá? Tudo isso dividido, tá? Dividido pela concentração de HA vezes a concentração de H2O. Certo? Você mandou no chat? Mandei. Aqui Tá não. enviando ainda, chegou. Ah, agora sim. Tá? O que que acontece? Ele vai juntar o termo K com H2O. Tá? Então, vai ficar K vezes H2O é igual a concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração de HA. Ok? Certo. Bom? Então, é o próximo slide que ele está fazendo. Ó. Ele juntou o K com a água e ficou lá a concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração de HA. Tá? Essa união do K com a água, ele chamou da constante de dissociação do ácido. Ele chamou de Ka. Ok? Ok. Sempre vai ser isso, então, ou não? Sempre vai ser assim, tá bom? Então, o que acontece? Por que é tão importante você saber o K? Porque quando a gente vai dar valor de acidez de um composto, tá? A gente sempre vai dar ou o valor de Ka ou o valor de pKa. E como é que você conseguiria converter um no outro? Como vocês viram anteriormente, para calcular o pH, você fazia pH é menos o logaritmo de H+. Não foi isso que a gente fez no exercício? Sim. A gente pode dizer que pKa é menos o logaritmo de Ka, tá? Então, você tendo tanto o valor de Ka como de pKa, você consegue fazer a conversão de um valor no outro para cálculos, porque vocês vão entender daqui a pouco por que a gente tem que saber quando é pKa ou quando é Ka, porque depende da equação que ele está pedindo, ok? Certo, então tem diferença sendo pKa e Ka. Eles são a mesma coisa, só que o pKa é o logaritmo, menos o logaritmo de Ka. É uma transformada matemática que ele faz. Tá? Mas eles têm o mesmo significado. Ele está medindo a acidez de um composto, tá bom? Aqui, ó, nós temos uma tabela de vários compostos, ó. Ou ele dá o valor de Ka, ou ele vai dar o valor de pKa, tá bom? Tá? Então, às vezes vai dar o valor de K, ou às vezes vai dar o valor de pK. Então, aqui você vai ter lá, de novo, que o Ka, tá? É a mesma coisa que K vezes água, que é a concentração de H+ vezes A-, dividido pela concentração de HA, tá? Nisso, pessoal, você tira que Ka é a concentração de H+ vezes A- vezes HA.
Se você isolar o H+, dessa equação, você vai ter que H+ é igual a concentração de H+ vezes A-, dividido pelo Ka vezes HA. Opa, eu errei. Não tem esse H+ aqui em cima, tá, gente? Desculpa. Eu cometi um errinho aqui que eu vou até já arrumar no... A gente às vezes vê os erros só depois que não tá explicando. Então, no caso, ficaria em cima, ficaria só o A-. Só A-, isso. Deixa eu ver que eu salvei agora, ver se aparece direitinho para vocês ali. Se aparece direto, ó, arrumado. Não aparece, eu vou ter que reabrir. Peraí. Deixa eu reabrir para vocês de novo. Desculpa, viu? Não. Acho que é melhor trabalhar com essa tela, porque pelo menos eu consigo arrumar se tiver um erro, né? Vocês estão vendo compartilhada? Sim, dá para ver. Tá? Então, eu tirei aqui. Então, tá, peraí, que tá errado o que eu fiz. Porque se eu isolei o H+, ele tem que estar multiplicado. Tá errado aqui também. Deixa eu arrumar. Isso aqui é o contrário. Aqui o próximo passo tá certo e aqui nesse passo de cima tá errado. Deixa eu só arrumar. Não sei onde eu tava com a cabeça que eu fiz isso e só reparei agora. Hoje. Engraçado que o próximo passo eu fiz certo aqui. Quando você isola, então, o H+, ó, aqui o H+. Ele não estava multiplicando pelo A-, ó, ele continua multiplicando pelo A-, tá? Quando a gente tem uma igualdade, se multiplica em cruz, tá bom? E aí você vai ter o Ka vezes Professora, o H. Você está compartilhando ou não está aparecendo? Não tá aparecendo? Não. Obrigada por avisar. Senão eu ia começar a falar. Eu achei que você estava até escrevendo no chat. Apareceu agora? Agora sim. Agora apareceu. Olha aqui, ó. Então, ó, o H+ não estava multiplicando pelo A-, ó, ele continua multiplicando pelo A-. E o Ka não estava multiplicando pelo HA, continua multiplicando pelo HA aqui na nossa concentração, certo? Então, com esse termo, pessoal, que eu repeti aqui embaixo, a gente vai fazer uma transformada. Que transformada? A gente vai tirar o logaritmo tanto do que está antes da igualdade como depois da igualdade. E vai se transformar nisso aqui, ó. Logaritmo de H+ é igual ao logaritmo de Ka mais o logaritmo de HA dividido por A-, certo? Calma aí, deu uma bugada aqui. Não, tudo bem. Eu tirei o logaritmo de todos os termos. Tá. Ok? Certo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar tudo por menos, tá bom? Vai ficar menos logaritmo de H+ é igual a menos o logaritmo de Ka. Aqui, ao invés de colocar menos, eu deixei mais, só que eu inverti aqui, ó. O numerador virou denominador e o denominador virou numerador. Tudo bem? Tá. Eu tô fazendo isso para chegar numa equação que é o que vocês vão usar. Vocês não vão precisar fazer todo esse passo, não, tá? Vocês vão usar só a equação final. É só para vocês entenderem de onde apareceu a equação. Tudo bem? A gente sabe que menos logaritmo de H+ é pH. Olha aqui, ó, pH é menos logaritmo de H+. Então, eu vou substituir na equação aqui em cima. Então, eu tenho que pH é menos o logaritmo de Ka mais logaritmo de A- sobre HA. Menos logaritmo de Ka, a gente acabou de ver que é a mesma coisa que pKa. Ó, pH vai ser igual a pKa. Mais o logaritmo de A- vezes a concentração de HA. Aí você me pergunta, professora, o que é esse A-? O que é esse HA? Toda vez que eu for dar uma solução para vocês, eu tenho que dar a concentração do sal e do ácido. O A- é o sal e o HA é o ácido. Tá bom? Sempre vai ser isso. Sempre vai ser isso. Essa equação aqui, pessoal, ela chama a equação de Henderson-Hasselbalch. Vocês conseguem admitir o colega que está querendo entrar?
Não, aqui não aparece. E eu vou ter que sair aqui, ó, e depois eu vou ter que compartilhar de novo para entrar. Tem uma pessoa querendo entrar. Eu não sei como os professores bloqueiam isso, eu vou perguntar para eles como eles desbloqueiam isso. Porque na minha aula toda vez dá para o aluno fazer isso, entrar. Aqui aparece só... Agora ela conseguiu. Sim, eu que aceitei. Você não viu que eu tive que sair da tela? Eu saí da tela para poder justamente aprovar a entrada da aluna. Então, essa equação chama-se equação de Henderson-Hasselbalch. Essa equação é a equação que a gente faz cálculo de soluções tampões, tá? Então, ela é utilizada para prever as propriedades da solução tampão, utilizadas para controlar o pH das misturas de reações, tá? Vamos ver situações em que a concentração do sal, que é o A-, vai ser igual à concentração de H+. Como isso é igual a isso, vai dar logaritmo de 1, que é igual a 0. Então, você vai ter que o valor de pH vai ser igual ao valor de pKa, tá bom? Certo. Sempre vai ser assim, então. Sempre vai ser assim, ok? Bom, primeiro, pessoal, o que é uma solução tampão, tá? Uma solução tampão é uma solução que a gente prepara sempre com sal com o seu ácido fraco, tá? Então, é um ácido fraco, na verdade, com o seu sal... o seu sal conjugado, que a gente chama, tá? O seu sal equivalente. Então, por exemplo, eu tenho um ácido fraco do tipo ácido orgânico, um ácido orgânico bem fraquinho. Ácido acético é um ácido fraco. Ácido acético, tá? Então, eu tenho o ácido acético, eu vou misturar ele com acetato de alguma coisa, que é o sal dele. Um acetato de sódio, um acetato de potássio, um acetato de cálcio, justamente para preparar essa solução tampão, tá? Então, uma definição geral, a gente sempre tem que uma solução tampão, ela é formada pelo seu sal, seu ácido fraco pelo seu sal correspondente. Ou você pode fazer uma solução alcalina, que vai ser uma base fraca com seu sal correspondente também. Tá? Para que serve a solução tampão? A solução tampão, ela serve para equilibrar o pH de uma solução. Então, por exemplo, nós temos no nosso sangue, fora outros fluidos no nosso corpo, que agem como sistema tampão. Se eles não agissem como sistema tampão, pessoal, o que ia acontecer? Uma pessoa que consome muito refrigerante, ela ia ter o pH do sangue alterado e ela ia ter vários problemas de saúde. Tá? Só que a gente percebe que, mesmo ela consumindo refrigerante que tem um pH ácido, o seu pH consegue ficar equilibrado, tá? Então, a solução tampão é uma solução que, ao se adicionar uma base ou uma solução ácida, ele mantém o pH inalterado, ok? Tá? Como se mantesse no equilíbrio. Exatamente, tá? Então, para isso, a gente tem que entender uma coisa primeiro, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução básica e uma solução ácida, ela pode ter um pH alterado se eu adicionar ácido ou base, se ela não for uma solução tamponada, certo? Tá? Então, o que acontece? Para você descobrir isso, primeiro você tem que calcular qual que seria o ponto de equivalência, porque é nisso que vai te fornecer se um ácido ele é fraco ou se a base ela é fraca, tá? Então, você vai adicionando, por exemplo, se você tiver uma solução ácida, se você for adicionando base, você vai perceber que esse valor de ácido, de pH, vai aumentando até chegar a um valor em que equilibre a concentração de ácido e base, que vai ser pH igual a 7, tá? E esse cálculo, tá? Essa introdução de base em uma solução ácida, para a gente descobrir qual é a concentração do ácido, a gente chama de titulação, tá? E aí você vai jogando base até chegar a um ponto, que é o pH igual a 7, que a gente chama de ponto de equivalência, tá? Olha aqui, ó. pH 7 é o ponto de equivalência. Está relacionado justamente com o que é o volume do ácido, tá? Então, quando é que o pH é igual a pKa?
Geralmente isso em mistura com concentrações iguais de ácido fraco e sua base conjugada, que é o seu sal correspondente, tá? Ou ele chama de base conjugada ou sal correspondente. Base conjugada por causa daquele termo da primeira equação que a gente viu da aula, ok? Então aqui, um ácido fraco como um ácido acético, ele vai ter uma base conjugada ou um sal, se ele for um íon acetato, acetato de qualquer coisa, ok? Então, o pH, no caso neutro, sempre, equivalente sempre vai ser o 7, pH 7. PH 7. E nesse pH 7 é quando eu tenho a concentração de ácido igual à concentração de base. Concentração de H+, igual à concentração de OH-. Certo. Bom? Bom, perto desse ponto de inflexão, o pH ele muda muito pouco. Olha aqui, ó. Não é verdade, ó? O pH acaba mudando um pouquinho só, tá? Com adição de mais base. O valor de pKa de cada ácido é individual, como a gente viu na tabela, cada ácido vai ter um pKa de valor diferente. E ele que vai determinar os valores de pH no ponto de inflexão ou no ponto de equivalência, tá? Para a gente, por exemplo, descobrir qual que é o poder tamponante de uma solução, eu preciso descobrir qual o pKa dele, ok? Qual que vai ser o limite da concentração dele? Sempre o valor de pH, um valor para cima e um valor para baixo. Então, suponha que seu pKa seja igual a 6, tá? Então, o valor limite dele é de 5 até 7, ok? Sempre um valor para baixo e um valor para cima, tá? Bom, o que é importante você saber? Que existem ácidos que eles só liberam um H+. Quando eles liberam só um H+, eles chamam-se de ácidos monopróticos, tá? Quando eles liberam 2, eles chamam-se ácido diprótico. Quando eles liberam mais do que 2, eles são chamados de poliprótico, ok? Para vocês, a gente só vai trabalhar com ácido monoprótico, ok? Vocês não são químicos, vocês são bioquímicos, né, biomédicos, e geralmente na biomedicina a gente só trabalha com ácido monoprótico para preparar a solução tampão, tá bom? Certo. Bom, em relação aos ácidos polipróticos, você tem uma relação. O pH, ele vai ser maior que o pKa. Quando o pH for maior que o pKa, quer dizer que você tem a forma desprotonada, tá? Ou seja, ela não está carregada positivamente, é como se ela estivesse neutra, tá? Se o pH for menor que o pKa, você tem a forma protonada. Então, ou seja, você vai ter H+ aí na sua solução, tá? Isso aqui é só para questão de teoria para vocês, mas isso eu nem pergunto na prova, porque como eu falei para vocês, vocês não vão trabalhar com ácidos polipróticos e sim com ácidos monopróticos. Isso aqui é importante para vocês, pessoal, quando a gente for falar lá de aminoácidos, que vocês vão ver que quando a gente tem uma proteína, a gente tem vários aminoácidos, e cada aminoácido, ele tem um pKa diferente. Então, pensando numa proteína que é um polímero, ela vai ser um ácido poliprótico, porque ela tem vários aminoácidos diferentes, são ligados ao outro, tá bom? Então, o que seria então um ácido fraco? Um ácido fraco, tá? Ele é aquele que não se ioniza completamente. Então, aqui, quando dissolvido em água. Então, eu tenho aqui o ácido acético. O ácido acético, pessoal, ele pode liberar H+, e virar justamente aqui o acetato, tá? O que acontece? Essa equação de equilíbrio, ela está muito mais deslocada para a formação do ácido do que na formação dos íons, tá? Quando ela está deslocada mais para a formação do ácido, a gente diz que é um ácido fraco. Um ácido forte é quando esse equilíbrio está deslocado para a formação dos íons, tá? Então, um ácido fraco, ele é um doador de prótons, tá? A base conjugada desse ácido fraco, que é o sal, é o íon acetato, que é o CH3COO-. Por quê? Porque ele vai ser o receptor de prótons, ok? Então, aqui, solução tampão, a definição da solução tampão novamente. Ela consiste em uma mistura de um ácido fraco e sua base conjugada, ou seu sal correspondente, ou
a mistura de uma base fraca com seu sal, com seu ácido conjugado ou com seu sal correspondente, tá? A solução tampão, ela apresenta resistência à variação de pH, decorrente da adição de pequenas quantidades de ácido forte ou base forte, tá? Ela não segura esse valor de variação de, né, não segura o pH durante muito tempo. Então, por exemplo, quando você consome um refrigerante, você também está consumindo um composto que tem um pH, né, um ácido mais fraco. Então, ele consegue segurar, tá? Mas não vai lá tomar, por exemplo, ácido sulfúrico que você vai morrer. Se for só uma gotinha que você vai colocar na língua, tudo bem, seu organismo segura a onda. Mas se você resolver tomar um copo, você vai morrer, tá? Te garanto que você não morre com uma gotinha, porque eu, uma vez fui pipetar ácido sulfúrico, eu pipetei o ácido sulfúrico com a boca. E eu não morri, tá? Eu acabei engolindo um pouquinho, mas eu não morri. Só fiquei com a boca cheia de afta. Não tinha no laboratório a pera para puxar, e aí eu puxei com a boca. Nossa. Conversando com o outro, coisas de químico, gente. A gente faz cada coisa, cada besteira que vocês não imaginam. Então, aqui, se eu tenho aqui uma solução de ácido, tá? Se eu adicionar OH-, o que é OH-? É a base, tá? E uma quantidade considerável, tá? Esse OH- vai reagir com a parte ácida do ácido fraco, tampão, né? E vai ter a formação de mais base conjugada. Por isso que você tem um equilíbrio. A mesma coisa se eu adicionar H+. Quando for adicionar o H+, ele vai o quê? Ele vai reagir justamente com o sal, ou com a base conjugada. E vai ter a formação do ácido fraco. Então, justamente por isso, por existir tanto o ácido fraco com sua base conjugada, se você adicionar pouca base ou pouco ácido, você vai conseguir manter esse tampão em equilíbrio. Por isso que chama-se solução tampão. Tá bom? Bom, quais são as características principais de uma solução tampão? Ela é um fator-chave na capacidade do corpo em manter o pH normal. Ela é capaz de resistir a variações de pH, não muito bruscas, tá bom, pessoal? Elas são misturas de ácidos fracos e suas bases conjugadas ou de bases fracas com seus ácidos conjugados. Pessoal, por que eu estou frisando muito isso? Porque isso cai em prova. Qual é a definição de solução tampão, tá bom? Mas o que é um ácido fraco e sua base conjugada? A gente já viu, né? O ácido fraco é aquele que se dissocia pouco, e quando ele se dissocia, o ânion é a sua base conjugada, tá? Bom, alguns sistemas de tampão e sua importância fisiológica, tá? A gente tem que o pH fisiológico, tá? Da maioria dos seres vivos é em torno de 7. Na verdade, é 7,4. Não é isso? Você já deve ter visto isso em algum momento na vida de vocês. 7, o quê, professora? 7,4. 4. Isso, ele é levemente alcalino, tá? Então, imagina aqui, ó. Um tampão feito com ácido fosfórico, ou um ácido monofosfórico, e o ácido difosfórico com monofosfórico, tá? Ele é um equilíbrio de um ácido fraco com uma base conjugada, tá? Esse tampão é um dos principais tampões da nossa célula. Tanto que quando a gente faz solução tampão no laboratório, a gente faz a solução tampão de fosfato, para simular justamente o pH fisiológico. Então, no momento quando vocês forem trabalhar com célula, vocês vão ver que o tampão que vocês vão preparar é o tampão fosfato, que ele é feito com o fosfato diprótico com o fosfato monoprótico, tá bom? No sangue, tá? Os níveis de íon fosfato, eles são insuficientes para uma ação tamponante, ok? Ele é o tampão das células, não do sangue. Do sangue é o tampão carbonato, tá? O tamponamento sanguíneo baseia-se na dissociação do ácido carbônico, tá? Então, aqui, pessoal, só para vocês lembrarem, o tampão fraco, de um ácido fraco, tá? O pKa do ácido fraco é 4,76. Então, quer dizer que o poder tamponante desse ácido fraco vai de 3,76 até 5,76,
Lembra que eu falei para vocês? Um pH para cima e um pH para baixo, tá? Esse é o poder tamponante de uma solução. Se você, quando for adicionar ácido, diminuir para menos do que 3,76, o tampão não vai valer mais nada, ele não vai segurar mais nada. Aí vai ter um decaimento muito rápido do valor do pH, como a gente vê aqui no gráfico. Ó. Aqui você tem um caimento bem lento. Depois desse poder, olha ó, é praticamente linear, né? O caimento. A mesma coisa em relação à adição de base. Se você for adicionar base, até 5,76, ele tem o poder tamponante. Se você adicionou muita base, acima disso ele não consegue mais segurar esse tampão, tá bom? Bom, deixa eu fechar de novo a porta aqui. Porque meu filho, ele é terrível, ele não para quieto. Se eu contar pra vocês o que ele já fez esses 2 últimos dias, vocês vão ficar chocados. Eu tenho um jardim na minha sacada, né? Uma hortinha. Eu tava aqui trabalhando. Falei, vou ver o que ele tá fazendo. Gente, ele virou todos os vasos com terra. Todo. Brincando com o caminhão e com a escavadeira dele, dizendo que a escavadeira estava pegando a terra. Ele acabou com as plantas. Cheguei, tava dando aula. Cheguei, coloquei ele no banho. Aí no banho, para ele ficar quietinho, eu coloco uma piscininha. Coloquei na piscininha e ele não começou a jogar água para fora. Eu ainda estava em aula. Quando eu fui ver o banheiro, estava encharcado. A criança ficar quieta, é que tá aprontando. Aí, beleza. Falei assim, ele levou bronca, ficou de castigo, achei que não fosse fazer mais nada. Fez a mesma coisa hoje. Não acredito. Nossa. Imagina o desespero na hora de olhar e ver. Ainda bem que pelo menos dessa vez foi antes da aula, né? Aí deu tempo de eu limpar. E o pior é que eu, na aula, ele chegou aqui no quarto, assim, pra mim, aqui, né? Com a mão preta, com a camiseta branca preta. Olha a mamãe que eu fiz. Nossa, tipo, a obra de arte, né? Ai, gente. Ai, como é difícil, filho Nossa. pequenininho. E pior que eu não posso nem dar bronca, porque, assim, ele tá trancado no apartamento, né? Ele quer brincar. E aí, eu não... Se a gente sofre com a pandemia, imagine as crianças, né? Pois então, ai, minha gente, olha... Ele tem quantos anos? Ele vai fazer... Ele tem 2 anos e 9 meses. Ah, então não tem nem como. É fase mesmo. É fase, Assim, quando eu lembro, eu tranco a sacada pra ele não ir, mas ele aprendeu a abrir. Agora? Ele estava. Então não adianta nada. Eu tenho que ficar assim. Ele fugiu. Eu coloco às vezes aqui o tablet comigo para ele ficar assistindo TV, o desenho dele, porque pelo menos eu sei que ele tá aqui do meu lado. Quando ele some, eu fico desesperada. Sim, mas é sempre assim. Eu sei que ele tá apontando, né? E eu não posso na hora ficar falando pra vocês, espera um pouquinho, eu vou lá ver o que o meu filho tá fazendo. É difícil, né? Não, mas pô, é criança. Criança. Não tô fazendo nada fora do normal. Não tem como. Não tem como. A gente já fez isso também, então. Exatamente. Bom, pessoal, deixa aqui continuar então. Então, aqui, ó, os tampões resistem à variação de pH, como a gente viu. Um pH acima do seu pKa ou um pKa abaixo do seu pH. Um pH abaixo do seu pKa. Então, aqui, ó, suponha que se adicionar 0,01 ml de um ácido 1 molar a 1 litro de água pura, você vai perceber que o pH dessa água vai mudar de 7 para 5. Por quê? Porque você vai estar... a adição de 0,01 está aumentando a concentração em 0,01, que é a mesma coisa que 100 vezes quando você passar isso para a escala de pH, tá? Essa mudança, ela não é tolerável para a maioria dos sistemas biológicos. Como a gente viu, ela tolera apenas 1 ponto, ou seja, só 10 vezes mais. Certo? Certo. E isso uma gota, né? Uma gota, exatamente, tá? Então, ela só é tolerável para a maioria dos sistemas biológicos, uma vez que mesmo pequenas mudanças de pH podem afetar drasticamente as estruturas e as funções das moléculas biológicas, que nada mais é que as proteínas.
As proteínas, elas são extremamente sensíveis à variação de pH, justamente devido à presença dos aminoácidos, tá bom? Então, a gente percebe que as proteínas, quando a gente vai falar de proteína, que existem alguns fatores que influenciam no comportamento dessas proteínas. Quais são esses fatores? Variação de pH, variação de temperatura, variação de concentração, entre outras coisas, tá bom? Certo. Então, a manutenção de um pH relativamente constante é, portanto, de extrema importância. Justamente por isso que nosso corpo é tão inteligente que a gente tem inúmeros tampões no nosso organismo, tá? Sempre constituído de um ácido fraco e seu sal correspondente ou sua base conjugada, tá? Substâncias que podem perder mais do que um próton, elas são submetidas à ionização. O que seria isso? Olha esse ácido fosfórico, pessoal. Ele tem 3 hidrogênios, não tem? Sim. Então, ele pode perder até 3 hidrogênios ou 3 prótons. Se você for ver o ácido carbônico, ele tem 2 hidrogênios. Então, ele pode perder até 2 H+, 2 prótons, tá? Esses ácidos, então, que tem mais do que um hidrogênio ionizável, são chamados de ácidos polipróticos, como a gente falou anteriormente, tá? Em relação, como é que você observaria, então, a curva de titulação dessas moléculas? Dependendo de quantos hidrogênios ionizáveis ele tem, ele não tem só até um ponto de equivalência. Ele vai ter a quantidade de pontos equivalentes, geralmente relacionada à quantidade de hidrogênios ionizáveis que ele tem. Certo? Não entendi. Ó, repete essa parte. Quando ele tem apenas um hidrogênio, ele tem um ponto de equivalência. Certo? Se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele vai ter 2 pontos de equivalência. Certo. Se ele tem 3, ele vai ter 3 pontos de equivalência. Ok, agora entendi. Então, aqui mostrando, ó, o ácido fosfórico, ele tem 1, 2, 3 pontos de equivalência. Porque ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, tá bom? Certo, que o ponto de equivalência seria o ponto de equilíbrio. Exatamente. Onde você consegue equilibrar os compostos ácidos e alcalinos do seu meio, tá? Certo. Então, no caso de um ácido fosfórico, eu consigo fazer vários tipos de tampão, porque ele tem vários pontos de equivalência, tá bom? Certo. Acho que agora eu consegui entender. Ótimo. Se ele tivesse 2, no caso, ia ter só... Seria 2 pontos de equivalência. Ah, certo. Exatamente. Tá? Acho que isso aqui eu já falei. Isso, tá. Os fluidos biológicos, tanto intracelulares como extracelulares, são fortemente tamponados. Como eu falei, nós temos vários tampões no nosso organismo, tá? Tem o tampão no sangue, tem o tampão no estômago, tem o tampão nas células, a gente tem vários no organismo, tá? Então, por exemplo, o pH do sangue, ele é 7,4. Existem outros tampões que eles vão ser mais ácidos, outros vão ser mais alcalinos. Por exemplo, os fluidos que tem no nosso intestino, ele tem um pH mais alcalino. Os fluidos que tem no nosso estômago, ele vai ter um pH mais ácido, tá? Tudo isso para equilibrar o pH no nosso organismo, tá bom? A gente vai perceber, pessoal, que na maioria dos nossos fluidos biológicos, o que está constando como tampão, sistema tampão, são a presença de íons fosfato e bicarbonato, tá? Fora isso, existem algumas moléculas biológicas, como as proteínas e alguns lipídios, que também agem como se fosse um sistema tamponante, tá? Só que o pKa delas é muito mais sensível justamente por ser pequenininho, ok? Então, o que a gente precisa saber? Que o conceito das propriedades das moléculas biológicas, elas variam de acordo com a acidez ou o pKa dessas soluções, tá? Muitas das primeiras experiências bioquímicas foram realizadas sem controlar a acidez da amostra, de modo que os resultados obtidos não conseguiam ser reproduzidos.
Então, é uma coisa que vocês vão aprender, talvez, em metodologia científica. Quando a gente faz um estudo, a gente precisa fazer ele numa situação com todas as variáveis controladas e depois reproduzir isso umas 3, 4 vezes, tá? Quando você não tem esse controle, você joga aleatoriamente, por exemplo, um ácido para fazer uma solução tampão, e aí que você vai tentar fazer outra solução tampão sem lembrar o que você fez anteriormente, os seus dados não vão ser reprodutíveis. Justamente porque, quando a gente trata de moléculas biológicas, tá? Elas têm uma sensibilidade muito grande com ácido. Então, com pH, desculpa. Então, dependendo da forma que você deixou ela ambientada com esse tipo de solução, ela vai agir de uma forma ou de outra. Então, no final, você não vai ter o resultado igual ao que você fez anteriormente. É isso que ele quis dizer, tá bom? Certo, então tem sempre que estar tudo milimetricamente, né? Anotado. Sim, vocês vão perceber que sempre quando vocês forem trabalhar com células, tá? Com meio biológico, quando vocês estiverem lá na parte clínica e tal, vocês vão perceber que sempre o professor vai falar, vamos preparar uma solução tampão. Justamente para você manter esse pH constante, tá bom? Certo. Daqui a gente pode pular. Isso aqui pode pular, aqui não é só explicação mesmo, de novo, como é que o ácido fálico funciona. Bom, existe uma solução tampão no sangue, que é a solução, que é o tampão de bicarbonato. Ele é o composto mais importante do sangue no organismo. Por que, pessoal, tem que ser o bicarbonato? Vocês sabem? Não sei, professora. Porque quando a gente respira e inspira, a gente libera gás carbônico, certo? Sim. Então, olhando essa equação aqui embaixo, ó, gás carbônico mais água é de forma H2CO3. Então, se a gente for ver, a gente vai ver que vai ter hidrogênio sendo doado para o CO2, a água vai agir como um ácido, esse aqui vai ser a base conjugada, e esse aqui é o ácido conjugado, que quando ele for liberar H+, ele vai fornecer o CO2. Então, você tem uma equação de equilíbrio entre o dióxido de enxofre, que é obtido pela respiração. Vocês sabem que o oxigênio no nosso organismo ele é carregado pelo sangue, pela hemoglobina, vocês já devem ter aprendido isso. Sim. Tá? Então, o sistema tamponante no sangue que a gente tem é o bicarbonato, justamente para equilibrar se a gente respira muito CO2 ou se a gente expira justamente expira demais o CO2. Então, tem que manter essa capacidade tamponante no sangue devido a gente ter o gás carbônico envolvido na respiração humana, tá bom? Então, aqui, ó, para você fazer o equilíbrio, você tem o primeiro equilíbrio. Como esse ácido carbônico, ele tem 2 hidrogênios... Depois a mamãe limpa. Fecha a porta, mamãe, por favor. Você já mexeu no barro de novo, né? Ele devia avisar, pelo menos, né? Como o H2CO3, que é o ácido carbônico, tem 2 hidrogênios, ele vai ter 2 hidrogênios ionizáveis. Então, a primeira ionização vai liberar H+, e o íon bicarbonato, tá? E depois, numa segunda, ele vai liberar H+, vai ter a formação do CO2. Tá bom? Então, você tem essas equações aqui em equilíbrio, justamente no sistema tamponante do sangue, tá? O pKa, geralmente, desse sistema tamponante, tá? É 6,35, tá? Então, quando o pH do sangue ele cai, devido a uma produção metabólica de H+, sei lá, você tá sem comer um tempo, você vai ter acetose ácida, você tá liberando muito H+, tá? Ele vai equilibrar esse H+ está sendo produzido justamente por causa desse sistema tamponante aí, tá bom? Então, quando a gente tem uma respiração ajustada, tá? Você vai perceber que você fica mais ofegante ou menos ofegante, tá? Uma maior quantidade de CO2 no pulmão pode ser reintroduzida no sangue para a conversão de ácido carbônico. Dessa maneira, uma concentração quase constante de H+, ela pode ser mantida. Os rins também desempenham um papel importante no equilíbrio base através da excreção
do bicarbonato e do amônio. A amônia, pessoal, ela geralmente é um íon que resgata os meios alcalinos do meio. Então, você também pode ter um desequilíbrio da equação química. Ok? Então, aqui, existem alguns distúrbios em relação ao sangue, tá? Esses distúrbios, tá? Quando ele leva a condições conhecidas como acidose metabólica, quer dizer que o pH, ele diminuiu, tá? Porém, quando esse distúrbio gera uma alcalose metabólica, quer dizer que seu pH aumentou, tá? Então, ele percebe que um excesso de ácido pode levar o seu pH de 7,4 para 7,1 e um aumento de base, ele passa de 7,4 para 7,6. Tá dentro do equilíbrio, não tá? Sim, que foi pouca coisa. Tá? Porque ele consegue tamponar até 6,4 e 8,4. Então, mesmo que você tenha esses distúrbios, o seu organismo não entra em falência, não entra em nenhum problema, choque anafilático nem nada, justamente porque você tem esse tampão agindo aí esses valores. Então, por exemplo, desvios menores que 0,5 de pH é muito insignificante, tá? Aqui já é significante. Mesmo ele tendo uma capacidade tamponante, essa pequena variação aqui de 0,3 no caso da acidose e de 0,2 no caso da alcalose já traz algum probleminha aí na saúde, mas ainda ele não é fatal, tá bom? Entrou outra pessoa aqui, deixa eu adicionar ela. É a Maiara, ela deve ter caído. Deixa eu compartilhar de novo. Ok? Então, por exemplo, existem umas doenças, tá? Tem aqui a doença obstrutiva do pulmão. O que é essa doença obstrutiva do pulmão? Ela impede uma expiração eficiente de CO2, tá? Essa doença, ela pode causar uma acidose respiratória, tá? Então, nesse caso, você tem que fazer ventilação para acelerar a perda de CO2. Se você fizer uma hiperventilação não controlada, você pode causar uma alcalose respiratória, tá? Mudar de acidose para uma alcalose. Então, você tem que fazer a ventilação de forma adequada para você não fazer também seu paciente ficar sofrendo entre os dois meios, tá bom? Então, aqui, ó. Que são exercícios que eu passei para vocês. A superprodução de ácidos orgânicos a partir de precursores dietéticos ou bruscas oscilações de nível de ácido lático durante exercício podem também levar a uma acidose metabólica. Então, por exemplo, eu falei para vocês, vou entrar na dieta da cetose lá, dieta de jejum intermitente, né? O jejum intermitente, ele faz com que aumente o pH do seu organismo, você tem uma acidose metabólica. E essa acidose metabólica, ela também ocorre em pessoas que são viciadas em exercício físico, porque você tem um aumento de produção de ácido lático que vai aumentar o pH também do seu sangue, tá? Porque esse aumento de pH vai fazer com que você comece a expirar muito, ter muita perda de CO2, tendo essa expiração, você vai respirar muito oxigênio, tendo um aumento de CO2, certo? Levando a aumento do pH do sangue, ok? Certo, pessoal? Então, aqui, pessoal, eu coloquei para vocês 2 exercícios de como preparar uma solução tampão. Fala, o que você quer? Vamos logo terminar, tá bom? De chocolate. Não, você vai jantar a bolacha de chocolate. Você pede pro seu pai não dar, você vai pedir pra mim, né? Seu sapequinho. A gente faz 3 dias que ele não come comida. Eu não sei mais o que fazer. Hoje eu tô deixando ele com fome. Fecha a porta, por favor, filho.
Obrigada, viu? Ele não come, cara. Não come, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Ele só quer TT e comer chocolate. Aí eu falei assim pro meu marido, ó, doce a gente não dá mais enquanto ele não comer comida. Tá certo. Aí ele, não, tudo bem. Aí tá 2 dias, aí tá 2 dias pedindo balinha de goma no café da manhã, chocolate, é isso que ele tá pedindo. Eu falei, não vou dar. Aí tipo, você papou? Você não papou, né? Então você não vai ganhar. Mas Daí é assim que ele vai entendendo que se ele não fizer o certo, ele não vai ter o que ele gosta, né? Gente, porque antes eu ficava com dó e falava, não, dá, vai estar sem comer, não vou fazer isso. Vou ter que deixar ele passar fome, senão ele vai continuar com esse joguinho. Ele já tá sem vergonha. Tô com dó de deixar ele com fome, mas vai ficar. Não tô nem aí. Agora eu vou ter que ser firme. Bom, separei aqui, pessoal, 2 exercícios de tampão. Por quê? Eu quero que vocês vejam como é que faz, porque um dos exercícios da atividade, para vocês me responderem até dia 12, são 3 exercícios que eu dei, tá bom? Tá relacionado com a aula de hoje, mas acho que só um que é para calcular tampão, tá? O valor de pH de tampão, ou Ka de tampão. É baseado nesses exercícios aqui, tá bom? Então, a resolução do primeiro exercício. Preparou-se 1 litro de tampão, misturando 0,1 mol do sal BA com 0,01 mol do ácido fraco HA. Então, você está vendo que você tem o ácido e o sal dele, que é a base conjugada, tá bom? O pH do tampão é 5,85. Ele pede qual o Ka do ácido utilizado na preparação do tampão. Então, a gente vai usar a equação de Henderson, certo? Eu tenho o valor do pH, eu tenho a concentração do sal, eu tenho a concentração do ácido, vou calcular o pKa. Como o exercício não pede pKa, eu vou transformar depois esse pKa em Ka, tá bom? Então, substituindo os valores que nós temos, pH é 5,85, pKa é o que a gente está procurando, a concentração do sal é 0,1, a concentração do ácido é 0,001, tá? Fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter que o logaritmo vai dar 100, certo? Fazendo o cálculo de logaritmo igual a 100, fazendo 100, vai dar 5,35 mais pK é igual a pKa mais logaritmo de 10 elevado a 2, porque 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2, ok? Logaritmo de 10 elevado a 2 dá 2. Eu pedi brigadeiro. É o brigadeiro? Ah, sim. É um coelhinho de brigadeiro, tá bom. Deixa a mamãe trabalhar aqui, filhinho. Passo esse 2 para o outro lado, então vai ficar 5,85 menos 2. Tudo bem? Vocês estão entendendo passo a passo ou estou indo muito rápido? Tá indo muito rápido, professora. Então, substituir os valores. Primeiro passo, eu vou calcular aqui, ó. 0,1 dividido por 0,001, tá? Então, esse termo aqui vai virar 100, ó. Certo? O resto continuou igual, ó. Virou 100. O logaritmo de 100, vocês estão com a calculadora online aí ainda? Eu tô pelo celular, no meu celular. Põe log de 100, você vai ver que vai dar 2. Peraí. É isso mesmo? Tá, aqui, ó. Uhum. Continua igual, ficou mais 2, tá bom? O 2, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Quando ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, ficou 5,85 menos 2, igual a pKa. Você vai ter que o valor de pKa é igual a 3,85. Só que ele não quer pKa, ele quer Ka. Então, lembrando que pKa é a mesma coisa que menos log de Ka, certo? Fazendo esse ajuste, pessoal, você vai ter que 3,85 é igual a menos o log de Ka, certo? Certo. Tá? Log é a mesma coisa que qualquer coisa na base 10. Então, eu vou fazer 10. Primeiro eu vou mudar, desculpa. Primeiro eu mudo o sinal.
Eu não vou deixar aqui negativo, vou passar para o outro lado. Então, aqui vai ficar negativo, esse lado vai ficar positivo. Tá, ó, então ficou lá. Menos 3,85 igual a log de Ka. Log é base 10. É a mesma coisa que eu pegar 10 elevado ao valor que está no outro lado. Tá? Então, eu tiro que nosso Ka é 10 menos 3,85. Só que não existe essa resposta, tá vendo? É. Mas olha o dado que ele deu. Ele deu que 10 elevado a 0,15 é igual a 1,41. Não é isso? Sim. Qual que é o número que eu tenho que somar a 3,85 para dar 10 a menos 15? Peraí. Ó, 3,85 é negativo. Eu tenho que dar um valor positivo para dar uma diferença de 0,15, não é 4? Olha esse bicho. É, filho. Foi o Dodge. Que tadinho. Não é 4, pessoal? Ó, 4 menos 3,85 vai dar 0,15, não vai? Sim. Então, eu vou substituir isso aqui, por isso que eu tô falando para vocês, ó. 10 vezes 10 é 0,15 vezes 10 é menos 4. Porque em matemática, quando a gente tem potência de mesma base, que é a base 10, a gente mantém a base e soma os expoentes. Quando somar 0,15 com menos 4, vai dar menos 3,85. Ok? Certo. Tá? Nisso, eu vou substituir esse 10 elevado a 0,15 por 1,41. Então, o nosso Ka vai ficar 1,41 vezes 10 a menos 4, que é a alternativa B. Tá bom? Acho que eu entendi mais ou menos. Tem que ficar olhando, fazendo várias vezes. Gostoso o sorvete, filha. Depois a mamãe brinca com você, meu amor. Quer que eu volte de novo? Ou posso ir pro próximo? Pode ir pro próximo, qualquer coisa eu assisto de novo. Perfeito. O segundo exercício, ele diz o seguinte. Um tampão foi preparado a partir de um monoácido fraco. O que é um monoácido fraco? É um fraco com apenas um hidrogênio ionizável, tá bom? Certo. Tá? Cuja constante de ionização, Ka, é igual a 2 vezes 10 a menos 6. Misturando-se esse ácido com uma solução de sal desse monoácido, que é o sal correspondente, tá? O que deu origem a uma solução de pH 6. Assinale a alternativa abaixo, que indica a relação entre as concentrações de sal e ácido. Mais uma vez, a gente vai usar a equação de Henderson-Hasselbalch, onde nós temos o valor de pH, nós temos o pKa, desde que a gente transforme o Ka, não é isso? E nós temos a relação do sal com o ácido, certo? Certo. Então, por isso que ele não deu nem a concentração do sal e nem do ácido, porque ele só quer essa relação. Então, substituindo os valores que nós temos, primeiro eu vou transformar esse pKa em menos logaritmo de Ka. E no lugar do pH eu vou colocar 6, que é o nosso pH. Então, 6. O pK vai ficar menos logaritmo de Ka, que é 2 vezes 10 a menos 6, mais o logaritmo de A menos, que é o sal, vezes a concentração do ácido, tá? Esse termo aqui, ó, eu vou separar, tá bom? Então, eu vou ter lá 6 igual a menos logaritmo de 2, mais o logaritmo de 10 a menos 6, ok? Certo. Ok? O resto continua igual. O que eu vou ter? Logaritmo de 10 a menos 6 vai dar menos 6, certo? Sim. Menos 6 com menos vai dar mais, certo? Sim. Quando ele passar para o outro lado da igualdade, eu vou eliminar os dois valores de 6. É isso que eu vou fazer, ó. Tirei aqui. Ficou positivo, passou para o outro lado, eliminei o termo 6. Ficou logaritmo de 2, não ficou? Uhum. A gente não mexeu nele. Passei o logaritmo de 2 para o outro lado da igualdade, ficou logaritmo de 2 e logaritmo.
tem o logaritmo dos dois lados, eu corto o logaritmo. Então, eu vou ter que a relação de A menos sobre HA, que é o ácido, é 2. Alternativa A. A questão não é complicada se a gente for... É o cálculo matemático, né? Se a gente for praticando, porque a gente tem que olhar na questão o pH, o Isso. pKa, aí vai colocando. Só que isso, para a gente fazer na hora, sim, aí confunde tudo. É Isso. onde confunde tudo. Aqui eu dei 2 exemplos mais difíceis para vocês, tá? Na prova, pessoal, eu geralmente pergunto uma coisa muito mais rápida, mais direta, onde você não tenha que fazer tantas transformações matemáticas assim, ok? Certo. Tá? Então, por exemplo, vai estar lá para vocês. Eu dei o valor de pH, dei a concentração do ácido e do sal, quero saber o valor de pKa, por exemplo. Certo. Dei o valor de pKa, a concentração do ácido da base, quero saber o valor do pH. Ou dei o valor de pKa, dei a concentração do sal. Qual que é a concentração do ácido? Entendeu? Vão ser tendo essas transformações para você ficar brincando e pensando racionalmente em matemática. Ok? Certo. Beleza. A Pessoal, questão acho que é ver, a questão é fazer várias vezes. é fazer. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês olharem esses exercícios que eu fiz hoje, estuda eles. Fecha o caderninho, tenta fazer sozinho, ver se chegou igual, o mesmo resultado. O treinamento é esse. Para vocês de ácido base. Um pão para vocês treinarem um pouquinho, tá? Vocês vão ver que o exercício que eu dei como atividade, ele é muito mais simples que esses dois. Vocês chegaram a entrar no link que eu passei para vocês? Não, eu ainda Atividade? não entrei. Não, ainda não vi. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Espera aí. Tá abrindo aqui, só um minutinho. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Abrindo aqui o WhatsApp, se meu celular ele desligou. Aqui. Biomedicina. Tô tentando achar aqui para abrir. Ele tá fingindo de fazer comidinha pra mim, acredita? Que bonitinho. Ele pega as pecinhas dele e fala que tá fazendo sorvete, fazendo papá pra mim. E engraçado que na brincadeira ele come brócolis, ele come milho, mas pessoalmente ele não come, só na brincadeira. Você tá brincando, eu tô fingindo. É brincadeirinha. Deixa eu ver aqui. E a minha bateria abrindo. Eu vou entrar de outro jeito. Aqui para mim não abriu. Apareceu como o formulário da atividade não aceita mais respostas. Ai, eu tenho que liberar a resposta para vocês. Espera aí. Deixa eu entrar aqui. Ainda bem que você me falou, hein, gente? Porque senão ia chegar na data e ia ver que ninguém fez. Não consigo arrumar sujeira. Não consegue arrumar sujeira? E agora? Você consegue? Daqui a pouco a mamãe consegue. Agora a mamãe não consegue. O papai consegue. E engraçado que eu falo, filho, você é meu menininho. Ele não sou meu menininho, eu sou neném. Aí eu falo assim, mas você vai virar um menininho? Não, eu quero ser neném pra sempre. Ai, Ele não quer, pra vocês terem uma ideia, eles não querem largar nem a fralda. Ele não quer largar a fralda. o meu filho Eu tô tentando desbrautar, ele fala
Pois é. Se eu chamar ele de neném, ele fala, mãe, eu não sou neném, eu sou criança. Ele tem 4 anos. O meu fala assim, eu falo assim, meu menininho, não sou menininho, eu sou neném. Deixa eu liberar aqui as respostas para vocês. Aqui não abriu assim, só apareceu aquilo. Não abriu para vocês, porque cada resposta aqui, ó, não tá aceitando. Agora, vê se agora abre. Peraí. Peraí que tá carregando. Agora foi. Tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, no exercício, ó, são bem simples. Tá, pessoal? Ele pede, por exemplo, ele te dá uma solução de hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Ele quer saber qual alternativa seria o sal correspondente para a formação dessa solução tampão, tá? Nesse segundo aqui, ó, ele pede para calcular o pH. São 2 que eu pedi para calcular. Pensei que fosse um só, são 2, tá? Então, ele te dá os dados, ó, dá o valor de Ka. Aqui ele pede para calcular o pH. Então, você tem a concentração do ácido, da base e o Ka. Então, você consegue calcular o pH. E aqui é a mesma coisa, calcular o pH, sendo que você tem a concentração do ácido, da base e tem o valor de Ka que ele deu. Então, vocês estão vendo que é bem mais simples do que o exercício que eu dei como exemplo para vocês, certo? Essa é para entregar até dia 12, isso? Até dia 12, isso. Tem que praticar bastante. Certo? Porque isso dá um bug na cabeça. Na prova, gente. Na prova, geralmente, eu dou 1 ou 2 exercícios de tampão. Às vezes eu dou um só. Às vezes eu dou um para calcular o pH e outro para calcular o pH de uma solução comum, ou sem solução tampão, e um valor de Ka, só para saber se vocês lembraram o conteúdo. Eu foco mais no que é mais importante para vocês, que é saber sobre o metabolismo e saber sobre as biomoléculas. Tá bom? Tá bom. Mas eu preciso que vocês saibam como calcular um pK, porque quando vocês forem para um laboratório, o professor fala assim, como é que prepara uma solução tampão? Vocês vão falar assim, a gente não aprendeu isso. Mentira, vocês aprenderam. Sim, verdade. O que eu vou fazer? Na próxima aula, como a gente vai ter uma aula prática sobre tampão, eu não sei se dá para calcular a concentração da solução tampão que a gente vai preparar. A gente faz isso usando os cálculos para vocês irem treinando. A gente vai fazendo junto, tá bom? Certo, é a próxima aula, no caso. Próxima aula. Então, não esqueçam de assistir o vídeo antes de vir para a aula. Beleza. Oi, Pro, boa noite. Certo? Oi, André. Você só entrou agora? Eu tive um imprevisto e eu não estava conseguindo entrar. Nossa, eu estava... Agora que eu cheguei em casa muito tarde hoje. Não. Desculpa, Pro, não ouvi. Posso te dar uma péssima notícia? Acabou a aula. Acabou. Ai, não acredito. Jura, Pro? Mas tá gravado, né? Tá gravado. Então eu vou assistir lá, porque eu tive imprevisto e não estava conseguindo entrar. Eu vou dar aula comigo. Se quiser assistir já a aula, você assiste a aula e qualquer dúvida você me chama aqui. Tá, eu já vou entrar então. Tá bom. Porque desculpa, Pro, mas eu não atrasei muito hoje. Eu não queria ter perdido a aula, mas não teve jeito. Sendo que vocês fossem... Eu pensei que a aula fosse demorar mais tempo, né? Porque eu pensei que vocês fossem perguntar mais, ter mais dúvida, mas a aula foi muito rápida. E acabou terminando antes do tempo que eu imaginava. Por isso que está terminando agora, tá? Tá bom, mas eu tô aqui. Se vocês quiserem fazer a atividade, vocês me chamam aqui também. Ô, professora, só nosso curso que está fazendo esse semestre? De bioquímica, sim. Só biomedicina. Não. Porque diminuiu outra vez pessoas. Nossa, gente, reduziu muito o número de alunos da Anhanguera. Pra vocês terem uma ideia, não abriu turma nova de quase nenhum curso.
Efeitos da pandemia, né? Exatamente, né? O duro é que essa pandemia vai durar até o final do ano. Pois No é. semestre que vem também não vai ter formação de turmas novas. E isso é muito perigoso para um curso, né? Quando não tem formação de novas turmas. É muito perigoso, mas enfim. Vamos torcer que, de repente, com a vacinação, o pessoal se empolga um pouquinho em se matricular para fazer faculdade, né? Tomara. Verdade. Pro, posso tirar uma dúvida? Pode, claro. A respeito da atividade. Uhum, Eu fiz ela ontem, né? E uhum. eu mandei